6h14, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a notícia das 9 mortes já confirmadas por H1N1 no Amazonas só neste ano colocou em alerta a população, que começou a se preocupar com o surto da doença. Muitas pessoas foram até os postos de saúde, mas se depararam com a falta da vacina, que ainda não está no cronograma oficial do Ministério da Saúde. Um calendário vacinal para cada época da vida. No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza vacinas para mais de 20 doenças. São doses que podem ser tomadas durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Mesmo assim, o país tem registrado surtos de várias doenças. No Amazonas, só este ano, já são 9 casos confirmados do vírus influenza A da gripe H1N1. A vacina contra a influenza A é a única que não fica disponível o tempo inteiro nos postos de vacinação. É oferecida apenas em época de campanha. Isso acontece porque o vírus da gripe nunca se manifesta da mesma maneira e a vacina precisa passar por modificação. Como há uma modificação, existe essa necessidade de uma produção ano a ano. Daí ela não ficar nas unidades de saúde. Ela realmente é prevista para o mês de abril em todo o país. Algumas vacinas, embora tenham campanhas específicas, ficam disponíveis um ano inteiro nos postos. É o caso do sarampo. Ainda assim, o estado registrou um surto da doença ano passado. Por isso, manter a atenção com a caderneta de vacinação é tão importante. Todas as nossas outras vacinas, elas estão nas unidades de saúde. Todas, né? Então, nós temos 5 calendários básicos de vacinação, que é o da criança, do adulto, do idoso, da gestante, do profissional dos povos indígenas. Então, cada um tem a vacina naquele período de idade que ele está apresentando. O que realmente está faltando é a adesão da população para essas vacinas. Em coletiva na tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado informou que vai pedir a antecipação da campanha de vacinação contra a influenza A, mas a previsão é que ela esteja disponível apenas no fim de março. Mas enquanto as doses não chegam, os cuidados com a higiene precisam ser redobrados. E diante do surto, o Ministério da Saúde instalou ontem em Manaus o Centro de Operações de Emergência em Saúde para agilizar a prevenção e combater a doença. Além disso, o estado receberá uma remessa extra do antiviral Tamiflu, o remédio usado no tratamento de quem está infectado. Quanto à prevenção, nesse momento, nem mesmo as clínicas particulares têm essa vacina, que devem chegar apenas em março com valores que podem variar entre R$100 a R$150. Nos postos públicos de saúde, as vacinas estão previstas para abril, no início da campanha nacional de vacinação. Mas os órgãos estaduais e municipais já solicitaram ao Ministério da Saúde que as ações preventivas no Amazonas sejam antecipadas para o próximo mês. O problema é que essa vacina ainda não está pronta. Ela é desenvolvida pelo Instituto Butantan e que demora em torno de 6 meses para ficar pronta. Ela começou a ser produzida em setembro e assim que estiver pronta, é muito provável que o Ministério da Saúde libere logo as doses para iniciar essa campanha aqui no Amazonas. E uma das mortes causadas pelo vírus H1N1 foi de uma grávida parintinense. Segundo informações preliminares, o diagnóstico e a transferência para Manaus foram tardios e culminaram na morte da gestante. As autoridades, os órgãos de saúde e a vigilância sanitária do município estão em alerta. Nandra tinha 23 anos de idade e estava grávida de 7 meses. A parintinense, que era mãe de 2 filhos e morava nesta casa no bairro União, morreu em uma unidade hospitalar de Manaus, vítima do vírus H1N1. De acordo com a família da jovem, ela tinha sido diagnosticada no Hospital Padre Colombo com pneumonia. E a falta de um exame detalhado fez com que a grávida não tivesse o tratamento adequado. Fizesse um exame para descobrir o que ela tinha, quem sabe ela não teria escapado dessa, né? Fomos 6 vezes para o hospital. Na conta de 6 vezes, aí que internaram ela, que a doutora Rafaela estava lá. E ela estava apresentando sintomas de uma gripe, mas que se agravou, que é o caso da H1N1, né? A H1N1 ela começa como uma gripe, síndrome gripal,
né, que pode se agravar em decorrência da sua patogenicidade, né? Com relação a essa questão realmente da procura do hospital, a gente está em processo de investigação epidemiológica, da entrada dela realmente no hospital e o encaminhamento dela para Manaus até a maternidade Ana Braga, do qual ela foi a óbito, que aí em seguida lá foi feito o exame e foi confirmado como H1N1. A Vigilância Sanitária agora investiga como o vírus entrou na cidade e informou que o governo do estado disponibilizou 2 técnicas da Fundação de Vigilância e Saúde para capacitar os profissionais da atenção básica de saúde do município. O objetivo principal é que nós possamos suspeitar, né, para que os possíveis pacientes que possam apresentar sintomatologia não passem, né, despercebido nas emergências e que com isso realmente seja feito o tratamento. E nós vamos falar agora de uma situação preocupante. A Defesa Civil do Amazonas divulgou ontem uma lista dos municípios que estão em estado de emergência por conta da cheia. O Fred Rocha está ao vivo. Ele vai trazer os detalhes desse assunto para a gente, já que são várias cidades. Olá, Fred. Que cidades são essas e o que isso significa, né? Estar em estado de emergência por conta da enchente dos rios? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Então, a Defesa Civil decretou a situação de emergência em pelo menos 6 municípios daqui do estado do Amazonas. São eles Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamaraty, Boca do Acre e Pauini. Além desses municípios que estão em situação de emergência, ou seja, já numa situação mais crítica por conta da cheia dos rios, por conta do nível das águas, né, que tem subido bastante então nessas cidades, e aí já começa a afetar algumas situações, alguns serviços desses locais. Tem também outras cidades do interior daqui do Amazonas que estão em situação de alerta também, já visando a questão do perigo aí com a subida das águas. Então, essas prefeituras pedem ajuda e a Defesa Civil, então, ajuda nesse âmbito, ou seja, de dar um aparato justamente nesse período em que a população fica mais vulnerável. Preocupação também que se estende à capital amazonense. Segundo um levantamento feito pela Defesa Civil Municipal, pelo menos 14 bairros aqui da cidade de Manaus podem sofrer, inclusive, com a subida das águas, né? E aí já tem se verificado a possibilidade de construir pontes nesses locais, justamente para facilitar o acesso à população nesses bairros aqui da capital amazonense. Uma outra preocupação também com a subida das águas, no que diz respeito aos bairros aqui da capital amazonense, é em relação à saúde. Por isso, ações nesse âmbito serão intensificadas. A gente sabe que quando vem também a cheia, vem muito lixo, vem muita doença e aí a população fica vulnerável nesse quesito. E aí a Defesa Civil já pretende também fazer uma ação em parceria com os órgãos de saúde daqui da cidade de Manaus para deixar a situação nesses bairros daqui da capital amazonense menos difícil, vamos dizer assim, para quem mora nesses locais. Por enquanto, esses bairros estão sendo monitorados. Adriane. Geralmente eles utilizam o Serviço Geológico do Brasil, que faz a medição de previsão de enchente para estabelecer essas estratégias. Mas se a gente já tem 6 municípios que estão em situação de emergência, o ideal é se programar logo e começar a fazer ações antes que o nível dos rios afete a vida das pessoas, impossibilite que elas saiam de casa, entre outras coisas. O que a gente vê normalmente é que só acontece quando já está tudo feito, quando a situação já está muito grave. E o Rio Solimões, ele represa o Rio Negro. Se está enchendo em outras áreas, é muito provável que isso vai acontecer, até porque o nível de chuvas aqui na nossa região tem sido muito intenso. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E alguns frutos da Amazônia, como o açaí, a pupunha e o camu-camu, estão chamando a atenção de pesquisadores do INPA. A expectativa é de que, além de ótimos alimentos, eles possam ser usados para tratar diabetes, hipertensão e outras doenças. Você já ouviu falar sobre shake de camu-camu, farinha de cubil e cereal de pupunha? Uma pesquisa do INPA revelou que alguns frutos populares da Amazônia, como o açaí, o camu-camu e a pupunha, são também alimentos funcionais, ricos em nutrientes capazes de combater doenças como o colesterol alto, a obesidade e a diabetes. Após 5 anos de pesquisa e a conquista de um prêmio nacional, os cientistas querem conscientizar a população. A fonte da saúde está na riqueza da biodiversidade da nossa região. Na pupunha, ele é muito rico em ácido oleico,
Oleico é um ácido orgânico que o ser humano não sintetiza, mas então ele é achado na pupunha. E esse ácido oleico ele é muito importante quem tem problema para diminuir o LDL, que é o mau colesterol. Já o famoso aqui, que é o camu-camu, é o nosso fruto, o ouro da Amazônia, é o fruto mais rico do mundo de vitamina C. Esse fruto, um fruto só, é suficiente para suprir a necessidade de vitamina C, que é de 99 miligramas dia. Com os resultados positivos, os doutores criaram cereais, farinhas e até shakes que podem chegar ao mercado em breve. A ideia é criar produtos à base desses frutos, para não depender somente da safra. Já foi patenteado algumas coisas do INPA. Camu-camu está em fase de processo. A farinha de cubil já foi patenteado, então só está esperando alguém para processar e vender para a população, né? Agora o projeto deve ser ampliado e vai focar também em resultados favoráveis ao combate do câncer. Já que nós identificamos alguns compostos que podem atuar nesse sentido, ela agora vai dar essa diversidade para o trabalho. E aí nós vamos inserir também novos frutos na pesquisa, como abacaba, como patauá, todos serão inseridos, tanto in natura, processado e na forma de farinha. Você já deve ter percebido que o preço do feijão subiu. Como o produto é um dos principais na cesta básica, isso afeta diretamente o orçamento das famílias. Mas será que existe algum alimento que pode substituir esse item? É o que você acompanha agora na reportagem de Juliana Silva e Carlos César. O aumento afetou o Brasil inteiro. Como o produto é um dos principais itens da cesta básica, afeta a economia e o bolso. Tá 8, 9, tem estabelecimentos que vendem de R$10, entendeu? E aí isso aí já acaba prejudicando no orçamento, né? Porque a gente se programa de uma forma para passar o mês. E aí, no meio do mês aumenta, dá uma quebra, não é? Então aumenta o transporte da escola, aumenta a mensalidade da escola, aumenta a gasolina, aumenta o feijão e o salário, ó. O preço do feijão subiu 24,31%. Ficou bem mais caro. O consumo doméstico gira em torno de 3 milhões de toneladas anualmente. A previsão para a produção da safra este ano está em torno de 2 milhões e 900 mil. Ou seja, vai faltar feijão. A redução das produções foram restringidas em até 30%. Acontece que muitos produtores decidiram migrar para outros negócios por conta do clima. Choveu pouco e o alimento não teve as condições naturais para desenvolver. O feijão carioca é o mais usado no dia a dia. Aqui ele está custando R$ 8,39. Uma alternativa é substituir por outro tipo. Afinal, tem mais de 1.000 no mercado. Então, há uma variedade de feijões e eles não se divergem muito entre si no valor nutricional. O que é importante mesmo ao comprar um feijão? Pode ser carioca, um feijão preto, um feijão de praia. O que é importante é você escolher o tipo do feijão, que no caso, o tipo 1, então, é o mais recomendado devido passar por uma série de análises onde comprova a eficácia, né, do produto, de que é um produto de qualidade, atendendo todas as regulamentações de um alimento adequado. Para quem deseja alternar a alimentação, existe a possibilidade de substituir o feijão por outro alimento. O feijão ele faz parte de um grupo de leguminosas, onde tem outros alimentos que formam esse grupo, que podem estar sendo substituídos também, como ervilha, a soja, também alimentos verdes escuros, que são fontes também de ferro, e lentilha, grão de bico, e pode estar fazendo essa substituição de pelo menos uma porção ao dia desse grupo de alimentos. Outro aspecto interessante para a gente conversar aqui é sobre o tempero do feijão. Tem gente que coloca aquela linguicinha, que coloca batata, pode? Então, como o feijão é um alimento que não tem gordura saturada, tem pouco teor de gordura, sódio e muito fibra na sua composição, a importância é a gente tentar manter esse aspecto de um alimento saudável e não
acrescentar gordura, no caso de linguiça, e não acrescentar alimentos que vão aumentar o teor de sódio do alimento, tornando o alimento não tão nutritivo. O ideal é você temperar com ervas, né, com verduras, com legumes e evitar o excesso de sódio, o excesso de temperos industrializados, de adição de gordura nessa preparação e manter aquela combinação básica do brasileiro, que é o arroz com o feijão. É a melhor combinação de aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz, mas que necessita. E sem contar que é muito gostoso, né? E olha só, a gente vai fazer um breve intervalo, mas vou voltar daqui a pouquinho para falar da CPI do combustível. Já há assinaturas suficientes para instaurar uma comissão que pretende apurar a existência de um cartel aqui no estado. Tem ainda as vagas do Cine e muito mais, então não sai daí que eu volto já já.